A guerra dos Estados Unidos com o Irã foi reacendida. Vários dias de ataques já foram realizados, mas há algo diferente sobre a Operação Fúria Épica nesta segunda rodada. Já não se trata só de poder aéreo. Os Estados Unidos aprenderam suas lições e sabem que o Estreito de Hormuz será a chave para o sucesso nesta segunda vez. Então, os Estados Unidos empregaram uma arma secreta. E não é uma arma qualquer. Isso é algo em que a Ucrânia foi pioneira e os Estados Unidos aprenderam a usar. A Ucrânia deu a chave para os Estados Unidos. Agora, pela primeira vez para os Estados Unidos, essa chave está sendo usada para destravar a barreira do Estreito de Hormuz, e o Irã não está preparado para nada disso. Qual é essa chave? Deixemos o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, explicar. Em um artigo publicado no X em 13 de julho, o CENTCOM revelou que havia lançado uma onda de ataques ofensivos contra o Irã no dia anterior e que esses ataques atingiram vários locais. Tudo com o objetivo expresso de impedir que o Irã ataque navios no Estreito de Hormuz. As forças do CENTCOM atacaram sistemas de defesa aérea militar iranianos, locais de radar costeiro, capacidades de mísseis e drones, e pequenos barcos usando caças americanos, embarcações navais, drones aéreos suicidas e drones marítimos suicidas. Pela primeira vez, o artigo revelou. O ponto principal é essa última afirmação. Pela primeira vez, os Estados Unidos usaram drones marítimos kamikaze para atacar um inimigo. Ao fazer isso, os Estados Unidos mostraram ao mundo que se inspiraram em tudo que a Ucrânia realizou contra a Rússia no Mar Negro e no Mar de Azov. A Ucrânia é a grande inovadora desta era da tecnologia de drones e definiu o modelo de uso de drones marítimos para controlar um corpo d'água relativamente pequeno. A arma secreta da Ucrânia agora é usada contra o Irã. Mas será que realmente é uma arma fabricada na Ucrânia que está causando os danos? Indícios disso surgiram cerca de um mês antes dos Estados Unidos usarem drones marítimos pela primeira vez. No dia 9 de junho, a mídia United 24 noticiou que os drones marítimos Magura 55 da Ucrânia fizeram sua estreia no Indo-Pacífico durante uma operação de treinamento dos Estados Unidos. O drone chamou a atenção. A operação, que contou com 17 mil soldados, conseguiu afundar um navio-alvo durante um exercício com fogo real nas Filipinas, demonstrando que é exatamente aquilo que a Ucrânia sempre mostrou ser. Este é o mesmo drone que danifica a frota russa do Mar Negro, tornando-a praticamente irrelevante na Ucrânia hoje. Nas Filipinas, os Estados Unidos tiveram seu primeiro contato direto com o poder da arma ucraniana. Os Estados Unidos chegaram a atacar no Estreito de Luzon, aparentemente para mostrar a países que controlam passagens estreitas, como o Irã no Estreito de Hormuz, que os Estados Unidos podem usar drones marítimos com eficácia. Essa operação marcou a expansão oficial dos drones ucranianos além do Mar Negro. E isso pode levar você a supor que foi o Magura V5 que os Estados Unidos usaram para atacar o Irã em 12 de julho. Essas suposições estão erradas. Os Estados Unidos podem ter testado o Magura V5, e é bem possível que tragam em breve o poder desse drone, que tem uma carga útil de 320 kg e um alcance de 430 milhas náuticas para o Estreito de Hormuz. Mas para seu primeiro uso em combate de um drone marítimo, os Estados Unidos podem ter se inspirado nas façanhas da Ucrânia no Mar Negro, mas quiseram usar um drone desenvolvido por eles mesmos para enviar a mensagem ao Irã de que um novo tipo de arma está na área. Não foi o Magura V5 que os Estados Unidos usaram em 12 de julho, foi o Corsair. Em seu relatório sobre o que o CENTCOM fez no Irã, o Military Times diz que os Estados Unidos usaram Corsairs para ajudar a degradar a capacidade do Irã de continuar atacando navios comerciais no Estreito de Hormuz. É fácil entender por que os Estados Unidos podem ter preferido usar esse drone marítimo em vez do ucraniano mais conhecido. O Corsair é uma potência. Construído pela Saronic do Texas, o Corsair mede 24 pés e pode transportar uma carga útil de 1.000 kg por mais de 1.000 milhas náuticas. Então, ele pode viajar mais do que o dobro da distância do Magura V5 e entregar mais do que o triplo da força explosiva em um ataque kamikaze. O Corsair alcança até 35 nós, sendo rápido o bastante para enfrentar os barcos rápidos iranianos, principal ameaça no Estreito de Hormuz. A marinha tradicional do Irã não conseguirá fazer muito. Perto do final da primeira fase da Operação Fúria Épica, os Estados Unidos afirmavam ter destruído mais de 160 embarcações navais do Irã, basicamente colocando a marinha iraniana fora de combate logo no início. Barcos rápidos e pequenas embarcações agora são o núcleo da estratégia do Irã.
Seguindo o modelo ucraniano no Mar Negro, os Estados Unidos agora querem fazer do Corsair a contramedida perfeita. Você pode se perguntar por que os Estados Unidos escolheram o Corsair e não o Magura V5 para combate. Sim, o Corsair é mais potente e tem maior alcance, mas o Magura V5 já se mostrou um destruidor de navios. Isso pode fazer você pensar que era uma escolha melhor. No entanto, o Corsair já foi bem testado. Ele já foi usado pelos Estados Unidos antes, mas não para esse tipo de missão. A plataforma Corsair já registrou mais de 100 mil milhas náuticas, então não é como se o drone tivesse sido lançado no mar pela primeira vez no Irã. Ela possui um histórico sólido em várias missões, inclusive recentemente. Foi só em 8 de junho que os Estados Unidos usaram um Corsair para resgatar a tripulação de um helicóptero AH-64 Apache que havia caído na costa de Omã, como aponta a Task and Purpose. Esse helicóptero teria sido atingido por um drone iraniano, e o Corsair mostrou ser uma opção segura para cruzar o Estreito de Hormuz e resgatar soldados. Isso foi inédito nos Estados Unidos. Pela primeira vez, a América usou um drone marítimo para resgatar pessoas isoladas no mar. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora, e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos, e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. O que o CENTCOM fez com o Corsair em 12 de julho foi diferente. Os Estados Unidos apenas observaram a Ucrânia transformar a guerra naval moderna. Inspirado por modelos como o Magura, que pode em breve seguir para o Estreito de Hormuz. Estados Unidos realizaram demonstração de força com drones marítimos contra o Irã. Isso é um sinal claro para o regime de Teherã de que a batalha pelo Estreito de Hormuz vai ser diferente desta vez. Como o Mar Negro, o Estreito de Hormuz é um corpo d'água pequeno com acessos bem definidos. É controlável. No entanto, ainda restam perguntas que não respondemos, sendo a principal delas o que os Estados Unidos realmente atingiram com o Corsair. Houve um ataque inédito, mas o que foi atingido? Você vai descobrir a resposta. Antes, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento ideal para apertar o botão. Há uma diferença fundamental entre a campanha do Mar Negro da Ucrânia e a recente ação dos Estados Unidos com drones marítimos: o tipo de alvo atingido. A Ucrânia prioriza destruir navios russos com drones marítimos, pois sabe que a Rússia não pode repor as perdas no Mar Negro. Os Estados Unidos não têm esse luxo com os barcos rápidos do Irã, que são menores, mais rápidos e bem mais numerosos que os navios russos. Os Estados Unidos decidiram que, ao invés de atacar os barcos rápidos com o Corsair, iriam direto à base de onde eles partem. O que os Estados Unidos fizeram com os Corsairs em 12 de julho foi parte de uma série maior de ataques, envolvendo também drones aéreos, navios de guerra e caças, que juntos atingiram dezenas de instalações militares iranianas. No entanto, cabia aos Corsairs atacar a base naval de Bandar Abbas. 3 drones marítimos dos Estados Unidos visitaram essa base, mostrando claramente por que os Estados Unidos escolheram esse alvo para sua primeira ação de combate. Bandar Abbas é considerada uma das bases navais mais importantes do Irã, pois é uma das principais instalações tanto para a marinha iraniana quanto para as forças navais implantadas pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC. Ele é o principal responsável pelo emprego dos barcos rápidos que o Irã usa para perturbar o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz.
Bandar Abbas é uma espécie de centro multifuncional para as forças navais do Irã, relata o Sandbox. Lá estão os pontos de comando e controle. O Irã usa o local como base para barcos rápidos e navios lançadores de minas. Ambos já causaram problemas em Hormuz. Há mísseis nessa base, mas principalmente, esse pode ser o principal motivo dela ter sido a primeira atacada pelos drones Corsair dos Estados Unidos. Bandar Abbas está localizada bem na ponta da curva do Estreito de Hormuz, praticamente no centro da via marítima. A base é central para tudo. Nenhum navio que tenta entrar ou sair do estreito pode evitar Bandar Abbas, e qualquer navio que o Irã não queira no Estreito de Hormuz pode ser alvo de armas lançadas a partir dessa base em particular. Os Estados Unidos usaram drones marítimos Corsair no ataque. E ao fazer isso, os Estados Unidos não só tinham como objetivo destruir os portos construídos na base, mas também garantiram que o risco representado pelos sistemas de defesa aérea da era soviética e pelos mísseis antinavio chineses instalados em Bandar Abbas se tornasse praticamente nulo. O Sandbox informa que os Estados Unidos podem ter mirado as instalações de reparo e manutenção de submarinos em Bandar Abbas. Faz sentido eliminar o único aspecto do poder naval iraniano que os Estados Unidos não podem destruir apenas com ataques aéreos e mísseis antinavio? No entanto, os Estados Unidos ainda não confirmaram nada, além do fato de que o ataque aconteceu e que drones marítimos Corsair estiveram envolvidos. Agora, ataques americanos não são novidade para Bandar Abbas. Já foi atingida antes. No entanto, o regime do Irã não estava preparado para o que os Estados Unidos tinham reservado desta vez. Não poderia estar. O Corsair jamais havia sido usado para um ataque antes. E embora o Irã provavelmente imaginasse que os Estados Unidos eventualmente introduziriam drones marítimos na batalha pelo Estreito de Hormuz, claramente não previu que esses drones seriam usados para atacar uma base. Lanchas rápidas talvez, mas uma das bases mais protegidas da costa iraniana não deveria ser atacada. Mas foi. Embora o Irã talvez não esperasse que o Corsair fosse a arma escolhida pelos Estados Unidos, sabia que algo viria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou isso claro no período que antecedeu a retomada da Operação Fúria Épica. Frustrado porque as negociações não estavam avançando tão rápido quanto os Estados Unidos gostariam ou na direção que os Estados Unidos queriam, Trump disse em 8 de julho que o acordo de cessar-fogo dos Estados Unidos com o Irã havia acabado, chamando os líderes do país de malucos e escória. Isso aconteceu após a pior troca de ataques entre os Estados Unidos e o Irã, desde que os dois lados assinaram um memorando de entendimento que, entre outras coisas, garantia um período de cessar-fogo de 60 dias. A gente imaginou que essa garantia não funcionou. Os Estados Unidos também não dão nenhum sinal de que vão parar. 2 dias após usar um drone marítimo como arma pela primeira vez, Trump afirmou que usinas de energia e pontes do Irã serão os próximos alvos, enquanto os Estados Unidos impuseram bloqueio aos portos iranianos no Estreito de Hormuz. Na semana que vem vai ficar muito ruim para eles, declarou Trump, acrescentando: vamos destruir todas as usinas de energia deles, vamos destruir todas as pontes deles, a menos que eles sentem à mesa para negociar. Pode parecer cínico, mas quanto mais as coisas mudam, mais continuam iguais. Parece que os Estados Unidos e o Irã voltaram exatamente ao ponto em que estavam há alguns meses. Tudo isso nos leva à pergunta óbvia sobre o que tudo isso significa para o futuro. Os Estados Unidos realizaram feitos inéditos e retomaram ataques aéreos e navais que marcaram o Estreito de Hormuz entre março e junho. Isso também não é algo de curto prazo para o governo Trump. Trump deixou muito claro que a guerra com o Irã está de volta e vai durar pelo tempo que os Estados Unidos precisarem que ela dure. Uma notificação formal foi enviada ao Congresso de que os Estados Unidos estão retomando atividades militares no Irã, na forma de uma carta que Trump enviou em 10 de julho, informando ao Congresso que essa atividade foi iniciada. Isso gerou debate nos Estados Unidos. Notificação não equivale à aprovação do Congresso. O governo Trump não buscou a aprovação da primeira vez, obviamente. Enquanto o debate segue, focamos nas implicações militares do primeiro uso de um drone marítimo pelos Estados Unidos em um ataque. Essas implicações são enormes, porque esse único incidente pode sinalizar uma mudança completa na forma como os Estados Unidos desenvolvem e adquirem armas. Saronic exemplifica a transformação atual na indústria de defesa dos Estados Unidos. Mais uma vez, inspirado pela Ucrânia. Os Estados Unidos querem que suas empresas de defesa entreguem capacidade real de combate, em vez de gastar milhões em plataformas e armas, que servem tanto para projetar poder quanto para realmente utilizá-lo.
O Corsair é um dos resultados dessa mudança na dinâmica de aquisição de defesa. O drone marítimo custa menos de $1 milhão aos Estados Unidos, sendo mais barato que qualquer míssil americano usado contra o Irã, e pode realizar missões de resgate e ataque. O que estamos vendo aqui é uma mudança em direção à eficiência de custos, combinada com a eficácia em combate. O que, em resumo, descreve perfeitamente a abordagem da Ucrânia para desenvolver as armas que usa contra a Rússia. Essa mudança está em andamento. No Irã, devemos ver a estreia de várias armas novas, que complementarão as já usadas pelos Estados Unidos, não as substituindo. Essa mudança deve fazer os Estados Unidos desenvolverem muito mais drones de todo tipo. Novamente, isso é por causa da Ucrânia. Isso mostrou que drones podem ser usados para quase toda tarefa na guerra moderna, colocando os Estados Unidos na posição improvável de ter que correr atrás. Voltando a focar no conflito reacendido no Irã, é óbvio que o Estreito de Hormuz vai ser o ponto focal tanto para os Estados Unidos quanto para o Irã. Como não seria? Foi o caos nessa hidrovia que definiu a Operação Fúria Épica no início do ano, já que o bloqueio bem-sucedido do Irã resultou na disparada dos preços do petróleo e na explosão das tensões no mundo todo. A guerra limitava a venda de petróleo pelas nações do Golfo e deixava muitas nações ocidentais aflitas com um conflito que achavam que não precisava ter acontecido. Os preços do petróleo já começaram a subir novamente, segundo a CNBC. Não é coincidência que o primeiro ataque de um Corsair ocorreu no Estreito de Hormuz. No final das contas, quem controlar essa via marítima sairá por cima na guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Ambos os lados sabem disso. Trump declarou um bloqueio e exigiu tarifas de 20% para navios, exigência que foi rapidamente retirada. Irã afirma que vai parar todas as exportações de petróleo do Oriente Médio pelo estreito. O Irã também passou a atacar por conta própria, atingindo bases dos Estados Unidos no Kuwait e Bahrein, além de petroleiros com bandeira dos Emirados Árabes Unidos no Estreito de Hormuz, em retaliação aos ataques dos Estados Unidos. Está começando a parecer que voltamos à primavera de 2026. Para os Estados Unidos, a novidade é uma nova arma ativa no Estreito de Hormuz. Ainda não se sabe o quanto essa arma vai mudar o jogo. O Corsair é claramente eficaz, mas parece improvável que seja usado para perseguir barcos rápidos. O Financial Times estima que o Irã possui entre 500 e 1.000 desses tipos de barcos. E empregar uma frota de drones marítimos que custam quase $1 milhão para caçá-los é ineficiente e pode não ser viável só pela quantidade. Em vez disso, os Estados Unidos podem optar por usar o Corsair das maneiras que já vimos, em resgates quando necessário e em ataques contra portos e bases costeiras que o Irã está usando para controlar o Estreito de Hormuz. A lógica faz sentido. Impedir os barcos rápidos do Irã já na origem reduz seu impacto no transporte marítimo e dá aos Estados Unidos mais tempo para agir no Irã antes da pressão internacional, como já ocorreu. O Corsair também pode ser usado para escoltar navios mercantes no Estreito de Hormuz. O Instituto Naval dos Estados Unidos informou em junho que o Comitê de Serviços Armados da Câmara sugeriu esse uso para drones marítimos americanos, afirmando que o comitê acredita que as embarcações tripuladas do Exército podem ser auxiliadas por embarcações de superfície não tripuladas dedicadas, USVs, proporcionando maior proteção da força, alerta antecipado, sensoriamento e efeitos defensivos, ao mesmo tempo em que reduzem o risco para o pessoal. Está claro que o Corsair e possivelmente outros drones marítimos estão sendo incorporados à segunda fase da Operação Fúria Épica. Os Estados Unidos aprenderam com a Ucrânia e sabem o quanto esses drones podem ser versáteis. Embora talvez não consiga repetir a estratégia da Ucrânia contra a Rússia no Mar Negro, por causa da quantidade de barcos rápidos do Irã, os Estados Unidos mostraram como seus Corsairs podem ser perigosos. Nossa aposta é que veremos mais ataques costeiros realizados pelos drones marítimos dos Estados Unidos em um futuro muito próximo. Além disso, as possibilidades são muitas, e o que os Estados Unidos farão depois deve depender do Irã no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos também podem introduzir algo bem mais caro na guerra contra o Irã. Veja, os Estados Unidos têm um tipo de navio, antes visto como um fracasso, de $22 bilhões. Esse navio passou de desastre a superarma com mísseis hipersônicos que atingem alvos a milhares de quilômetros. O que é essa superarma? Descubra assistindo ao nosso vídeo. E se você achou este vídeo útil, temos muito mais vindo por aí. Inscreva-se no The Military Show e ative o sino de notificações para garantir que você seja avisado sempre que publicarmos um novo vídeo de análise. E obrigado, como sempre, por assistir.